apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Filipos, nesse texto que os irmãos aqui da igreja, que estão comemorando essa festa, tomaram como tema desse evento, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus deu a Jesus um nome. Paulo diz, ele enfatiza isso, que Deus deu a Jesus um nome. O que será que Paulo tinha em mente quando ele diz que Deus deu a Jesus um nome? Em primeiro lugar, pode ser que Paulo tivesse em mente que Deus deu um nome para Jesus quando Paulo estava pensando a respeito da profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6. Por gentileza, abram as vossas Bíblias em Isaías capítulo 9, versículo 6. Em Isaías 9, 6, o profeta Isaías está falando do Messias, e ele diz ali que Deus estaria dando um nome ao Messias, e esse nome, ele tem algumas características, ele tem algumas peculiaridades. Então, talvez quando Paulo disse, Deus deu um nome a Jesus, talvez ele estivesse dizendo, Deus deu um nome a Jesus, quando Isaías profetizou o nome de Jesus, ou o nome do Messias. O texto diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, quando Paulo diz que Deus deu um nome para Jesus, talvez Paulo estivesse fazendo uma alusão, talvez Paulo estivesse fazendo uma referência ao profeta Isaías, quando Isaías diz o nome do Messias e os atributos e os adjetivos, as qualidades que comporiam este nome. Mas talvez, quando Paulo diz que Deus deu um nome a Jesus, Paulo estivesse pensando, não na pessoa de Jesus, quando ela estava ainda sendo construída através das profecias, mas talvez Paulo já estivesse um pouco à frente, pensando no ato da anunciação do nascimento de Jesus. Porque no ato da anunciação do nascimento de Jesus, o anjo Gabriel, ele aparece a Maria, ele aparece a José, e do mesmo jeito que Deus fez no Antigo Testamento, anunciando aos pais como deveriam chamar seus filhos, quando Deus foi anunciar o nascimento de Jesus a Maria, e quando Deus foi anunciar o nascimento de Jesus ao José, Deus fez questão de não permitir que José e Maria escolhessem o nome ao seu bel prazer. Eles não tiveram a liberdade de escolher o nome, eles não tiveram a liberdade de impor o nome. O nome dos filhos atualmente, esse nome que os pais dão aos filhos hoje, é um nome que é dado de forma indiscriminada. Por exemplo, se você fizer um estudo com base nas informações que o Conselho Nacional de Justiça, que controla os cartórios de registro de pessoas naturais no Brasil, e se você fizer ali com as informações que tem no Conselho Nacional de Justiça, qual é o nome mais dado pelos pais aos filhos, você vai ver que por 5 anos consecutivos, o nome que mais vence, ou seja, o nome que os pais mais dão aos filhos no Brasil é o nome Enzo. É o nome Enzo. Os pais dão aos filhos o nome Enzo.
E se você perguntar a um pai, por que você está dando esse nome? Talvez ele fale, porque fulano de tal tem esse nome. Eu estou dando esse nome porque é um nome bonito, um nome recorrente. Mas seja lá por quê, seja lá qual for a causa, atualmente os pais colocam os nomes nos filhos de forma indiscriminada. Eles colocam o nome que eles sentem, que eles desejam e põem o nome, mas isso não tem necessariamente nenhuma referência, nenhuma ligação diferente da Bíblia, porque na Bíblia, quando um pai vai dar nome aos filhos, ele leva em consideração algumas coisas. Primeiro, ele leva em consideração as circunstâncias do nascimento desse filho. Ou seja, o filho, ele vai ter o nome que vai decorrer das circunstâncias do surgimento e do nascimento. Exemplo, o nome Moisés, está aqui, Moisés, mas o Moisés bíblico, filho de Joquebede e de Anrão. Esse Moisés, ele recebeu o nome da filha de Faraó, da princesa que tem o seu nome ocultado na Bíblia e que criou Moisés. Ele recebe esse nome porque o nome tem a ver com as circunstâncias do nascimento. O que significa Moisés? Aquele que foi retirado ou salvo do quê? Do Nilo, das águas. Então o nome, quando é dado pelos pais na Bíblia, esse nome ele segue um critério. Qual o critério? As circunstâncias do nascimento. Quando, por exemplo, o Benjamim nasceu, que foi o último filho do Jacó, a mulher que o Jacó mais amava, que era Raquel, morreu. E as parteiras colocaram o nome no Benjamim. E qual foi o nome que as parteiras colocaram no Benjamim? Benoni. E o que quer dizer Benoni? Filho da minha dor, filho da minha desgraça. Por quê? Porque a mulher que o Jacó amava, Raquel, morre no parto daquele filho. Então aquele filho ele vai marcar a desgraça da vida do Jacó. E aí então as parteiras dizem, o nome dele é Benoni, que quer dizer filho da minha dor, filho da minha desgraça. Mas aí o Jacó levanta o menino e diz, eu não vou dar um nome desse para o menino não. O nome dele não vai ser Benoni não. O nome dele vai ser Benjamim, porque ele não é filho da minha desgraça, mas ele é filho da minha força, pois na minha velhice Deus me fez frutificar e dar luz a filhos. O nome era dado de acordo com a circunstância do nascimento. Segundo, o nome era dado de acordo com a característica predominante do caráter do indivíduo. Ou seja, o caráter dele, a personalidade do indivíduo dava ênfase no nome. Quando o Jacó nasceu, os irmãos sabem muito bem que ele nasceu com a mãozinha agarrada ao calcanhar do Esaú, lembram disso? O Esaú recebeu o nome de Esaú, que quer dizer peludo. E o Jacó recebeu o nome de Jacó, que quer dizer o quê? Aquele que fica a todo custo tentando tomar o lugar do outro. Jacó é aquele que toma o lugar do outro em hebraico. O equivalente ao nome Tiago em grego e equivalente ao nome Ian em latim, que é a mesma coisa, aquele que quer tomar o lugar do outro. Quer dizer, o nome tem a ver com característica predominante do caráter. Em terceiro lugar, o nome tem a ver, o nome que é dado por um pai ao filho, tem a ver no tempo bíblico com uma ordem de Deus. Tem momentos que Deus diz assim, eu não quero saber, pai, qual é o nome que você gosta. Eu não quero saber, mãe, se você quer homenagear o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó. Eu defino o nome, eu estou dando um nome aqui. E o nome desse sujeito será XYZ. E quando chega no nascimento de Jesus, na hora de anunciar a Maria e a José que Jesus nasceria, o anjo Gabriel vem e diz, Maria, você é virgem, mas você vai conceber do Espírito Santo de Deus. Vai acontecer com você um milagre inédito. Deus vai descer sobre você e vai fecundar o seu óvulo e vai gerar células, e essas células vão gerar tecidos, e esses tecidos vão se tornar um feto, um embrião e uma criança. E você vai ver ali um milagre extraordinário da concepção e da maternidade, sem nunca ter tido relações com homem algum. Mas você não poderá
escolher o nome dele. O nome dele vai ser dado por Deus, e o nome dele é Jesus. É Jesus, este é o nome dele. Por gentileza, pegue a Bíblia aí e abra em Mateus 1:21, quando o anjo diz para Maria e diz para o José qual vai ser o nome. O anjo diz: Maria, você não pode dar o nome a seu bel prazer. José, você não pode escolher o nome segundo os seus critérios. Quem dá o nome para o Filho de Deus é o próprio Deus. E aí então o anjo diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Paulo diz: Deus lhe deu um nome. E talvez Paulo estivesse pensando na profecia. Talvez Paulo estivesse pensando no ato ou no momento da anunciação, da concepção e do nascimento de Jesus, que o anjo deixa claro que não são José e Maria que vão dar o nome, mas quem deu o nome foi Deus. O nome de Jesus foi dado por Deus. Uma coisa que talvez Paulo estivesse pensando é o seguinte: tudo aquilo que o homem dá o nome, o homem domina. Tudo aquilo que o homem dá o nome, o homem sujeita. Tudo aquilo que o homem dá o nome, o homem discrimina, o homem conceitua, o homem decompõe, o homem desestrutura, o homem oprime, se assenhora e se torna condutor. Tanto que Deus falou para o Adão: Adão, você vai dar nomes a todos os seres criados. E o Adão só pôde dar nome a tudo aquilo que ele dominava. Porque o que é o nome? O nome é a conceituação, o nome é a definição, o nome é a discriminação, o nome é aquilo que nós estamos empregando a alguma coisa, algo que na nossa concepção é daquele jeito, e aí nós determinamos que seja assim, e então marcamos que vai ser assim com o nome. Por isso que quando Deus aparece lá no Monte Horebe, no Monte Sinai a Moisés, Moisés fala assim: me diga seu nome. E Deus diz para ele: eu não vou dizer o meu nome para você. Então deixa eu dizer o seu nome, você também não é digno de dizer o meu nome. Por quê? Porque quem dá o nome se assenhora, quem dá o nome conceitua, quem dá o nome domina, quem dá o nome oprime. E aí Deus diz assim: não, Moisés, o meu nome é Eu Sou. E o que é Eu Sou? O Eu Sou não é um nome, o Eu Sou é um conceito. O Eu Sou indica uma profundidade, indica uma amplitude. Eu sou o quê? Eu sou aquilo e aquele que você precisar que eu seja. Eu sou aquilo e aquele que você não é capaz de imaginar que eu seja. Eu sou maior do que tudo, maior do que todos, maior do que o passado, o presente, o porvir, maior do que a bênção, maior do que a maldição. Eu sou quem sou, autossuficiente. Eu sou quem sou, completo. Eu sou quem sou em mim mesmo, e pronto, e acabou. Deus não permite que em Êxodo 3 Moisés dê o nome para Deus. Deus não permite que Moisés se assenhore de Deus. Por isso, se os homens dessem um nome para Jesus, os homens poderiam se assenhorar, os homens poderiam dominar Jesus, os homens poderiam reinar sobre Jesus, mas aí Deus não dá essa prerrogativa. E vem Paulo e diz: não foi homem quem deu o nome para ele, o nome dele, aleluia, é Jesus, o nome glorioso que Deus lhe deu um nome, aleluia. Tudo aquilo que o Adão deu nome, o Adão conceituou, definiu, o Adão discriminou, o Adão oprimiu, o Adão escravizou. Mas quando chega em Deus, o homem não pode dar nome para Deus. E quando chega em Jesus,
o homem não pode dar nome para Jesus. Por quê? Porque Ele é Senhor de todos, Ele é Deus acima de todos, aleluia. Ele é glorioso, extraordinário, estupendo, acima de todos, e ninguém pode dar nome, conceito, definição, padrão e forma para Ele. Ele é livre, Ele é glorioso e extraordinário. Aleluias, glória a Deus. Talvez Paulo estivesse pensando, quando ele diz Deus deu o nome, dizendo do mesmo jeito que Deus não permitiu que Moisés desse o nome para Deus, Deus não permitiu que o Jacó, naquela batalha lá, o Jacó segura o varão no vale de Jaboque e diz: me revela teu nome. Se você conhece o nome, você conceitua, você define, você oprime, você domina, você reduz. Mas aí o anjo disse assim: eu sou quem sou. Você não vai saber meu nome, eu sou quem sou. Aleluia. Qual é o nome de Deus? Ele é quem é, acima de tudo e acima de todos. Então Paulo diz: olha, do mesmo jeito que Deus não teve nome dado pelos homens, Jesus também não teve o seu nome dado pelos homens. O nome de Jesus foi dado por Deus. Outra coisa, talvez Paulo esteja pensando que, quando ele diz que Deus lhe deu um nome, talvez ele esteja pensando a respeito do fato de que o nome tem a ver com a missão de Jesus. Por quê? O nome Jesus é um nome grego. Nós falamos Jesus de forma aportuguesada, mas é Yoshua. A expressão mesmo é Yoshua. E essa expressão Yoshua em grego quer dizer: o Senhor nosso Deus é salvação, é Salvador. E a expressão Yoshua é uma expressão que é uma variante do nome hebraico Josué. E o que significa o nome hebraico Josué? O Senhor é salvação. Então veja que em hebraico Josué é o Senhor é salvação, e em grego Jesus significa o Senhor é salvação. E ser salvador, ser o sóter, ser a salvação, operar a obra da salvação, a obra da redenção, é uma obra que tem a ver com a missão de Jesus. Ou seja, Jesus recebe um nome que o próprio nome confunde com a sua missão. Ele veio aqui naquele primeiro momento para ser adorado? Não. Ele veio naquele primeiro momento para ser cultuado? Não. Ele veio aqui para ser servido num primeiro momento? Não. Ele veio para quê então? Ele veio para morrer e dar a sua vida em resgate, derramar o seu sangue para comprar para Deus pecadores, pobres, cegos e nus, e nos redimir para Deus. Ele não vem como leão, ele vem como cordeiro. Ele não vem para que nós... Agora está chegando o Natal. O Philip Yancey é muito bacana naquele livro Jesus que eu nunca conheci, quando ele diz: olha, no Natal é muito bom criarmos ali o presépio, vermos ali a manjedoura e ficarmos contemplando, mas nós temos que nos lembrar que nós não podemos ficar olhando apenas para o Natal, que é o nascimento, porque o Natal indica para o momento culminante, o momento glorioso e tremendo, que é o momento da morte de Jesus na cruz do Calvário. E é ali na cruz que Jesus está cumprindo a sua missão gloriosa de redimir, de salvar, de reconciliar com Deus o mundo todo, de resgatar os pecadores, aleluias, e de operar a obra da redenção maravilhosa. O nome de Jesus tem a ver com a sua missão, a missão de salvar, de perdoar e de reconciliar. Levante a sua mão, você já foi salvo. Levante a tua face, você já foi redimido. Você foi redimido pelo nome. Você foi redimido pela missão. Você foi redimido pela obra, a obra de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele morreu ali na cruz, ele gritou ao Pai: Tetelestai, está consumado, está feito, nunca mais deixará de estar feito. A obra que ninguém conseguiu fazer, ela está pronta. E aí, se nós parássemos a história e disséssemos assim: que obra, Jesus, que o Senhor está dizendo que está feita? A obra da salvação. Agora, homens e mulheres,
Agora ricos e pobres, negros e brancos e todos de qualquer etnia podem alcançar a salvação, um lugar junto à mesa de Deus. Aleluia! Não importa quão entenebrecido, não importa quão sujo seja um homem, se ele se encontrar comigo e com essa obra maravilhosa e com a realização dessa missão e crer nessa missão, ele vai ser salvo, perdoado e reconciliado. Quantos creem na missão de Jesus? Aleluias! Quantos aceitam essa missão e essa obra gloriosa? Aleluias! Quando Paulo diz que Deus lhe deu um nome, Paulo está dizendo: Deus lhe deu uma missão, porque o nome se confunde com a missão. A missão é ser Jesus, porque Jesus é ser Salvador. Então a missão e o nome se fundem. A missão e o nome de Jesus dizem respeito à mesma coisa, e quem deu o nome foi quem deu a missão. E qual é a missão? Salvar perdidos pecadores e trazê-los para perto de Deus. Fala para o seu irmão: você ama Jesus? Diga: você ama Jesus? Diga então: você ama a sua missão, porque Jesus e a sua missão são uma mesma coisa. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu estou sentindo a presença maravilhosa de Jesus aqui esta noite. Talvez você tenha entrado aqui esta noite e você diga assim: ah, pastor, mas Jesus não é poderoso para me salvar, Jesus não é poderoso para me perdoar. Eu quero dizer para você que não há pecado, não há profundidade, não há entenebrecimento que o sangue poderoso, redentor e resgatador de Jesus não alcance. Não alcance. O nome de Jesus e a missão de Jesus se confundem. Essa noite é noite de celebração, porque é noite de perdão de pecados, é noite de levantar a face, levantar a voz, abrir a boca e adorar o Senhor, porque nós estamos cantando ao nome, nós estamos cantando a missão gloriosa de Jesus. Aleluias. Deus lhe deu um nome, ou seja, Deus lhe deu uma missão, a missão de ser Salvador. Talvez Paulo esteja pensando não apenas no nome Jesus, porque o nome Jesus tem a ver com a figura humana, tem a ver com a obra, tem a ver com a atividade de Jesus na cruz. O nome Jesus tem a ver com ele ser o Cordeiro, com ele ser carne, com ele ser homem. O nome Jesus tem a ver com a humanidade, mas ele não é só Jesus, ele também é o Cristo. E esse nome, o Cristo, só pode ser dado por Deus, porque o que significa a expressão Christus, a expressão grega Christus, quer dizer aquele que foi ungido de Deus. A expressão grega Christus é o equivalente ao hebraico Messias. Messias é o ungido e Cristo é o ungido. Ou seja, Paulo está dizendo: foi Deus que disse que ele era ungido, foi Deus que ungiu. No Antigo Testamento, muitos Messias foram levantados, porque a expressão Messias era a expressão aplicada para qualquer pessoa que recebia o óleo sobre a sua cabeça. E quem é que recebia o óleo sobre a cabeça lá na antiga aliança? Os reis, os sacerdotes e os profetas. Jesus Cristo, irmãos, ele é o ungido de Deus. Em que sentido? No sentido de que, apesar de ser para os homens apenas um carpinteiro, na ótica de Deus, na unção de Deus, ele era um rei. Prestem atenção nesse paralelo. O Davi é ungido rei, mas não assume por enquanto o trono. Ele é ungido rei lá na casa do seu pai Jessé, mas ele vai demorar anos para assumir o trono. Na verdade, ele vai demorar cerca de 17 anos para assumir o trono. Mas ele já é rei, mas ele não pode ainda assumir o trono.
Jesus, enquanto esteve aqui como carpinteiro, todos diziam: ele é um carpinteiro, ele é o filho de José e Maria, ele é o Nazareno, ele é só mais um homem entre nós. Mas na visão de Deus, Deus já o considerava o Cristo, dizendo: não, ele não é só o carpinteiro, ele não é só um homem, ele não é só um líder de uma religião, ele é o ungido de Deus, ele é o rei soberano e glorioso. E daqui a pouco, ele vai assumir o seu trono. E quando ele ocupar o seu trono, ninguém mais o tirará dele. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus andou 40 dias com os discípulos, e depois de 40 dias, Jesus foi até o Monte das Oliveiras, e diante de uma plateia de 500 pessoas, Jesus foi assunto aos céus. E aí, quando Jesus entrou nos céus, a Bíblia diz ali em Atos, que as nuvens ocultaram Jesus. Mas se você pular de Atos 1 para Hebreus 1, você vai saber o que aconteceu lá no céu. Porque em Hebreus 1 diz que quando Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, foi assunto aos céus, Deus recebeu Jesus com os anjos cantando o conteúdo do Salmo 24: levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, que é chegada a hora, é chegado o dia do retorno do valente de Deus, do herói de Deus, é chegada a hora do Messias e do Rei adentrar, é chegada a hora, aleluias, do Rei adentrar. Levantai-vos, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E aí então o escritor aos Hebreus diz que quando Jesus entrou, Deus deu para ele um lugar à sua direita e recitou para ele o Salmo 110. E disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque por estrado dos teus pés todos os teus adversários. E depois Deus abriu um óleo, que o escritor aos Hebreus cita lá em Hebreus 1, que é o chamado óleo da alegria. E Deus então derramou e ungiu Jesus com o óleo da alegria. E agora, irmãos, Jesus está à direita de Deus Pai, reinando de forma soberana, gloriosa e absoluta. Quando Paulo diz Deus lhe deu um nome, talvez Paulo estivesse dizendo: Deus lhe chamou o Messias, Deus lhe chamou o Cristo, Deus lhe chamou um ungido rei. Mas Jesus não foi ungido apenas no sentido de ser o rei, Jesus foi ungido também no sentido de ser o sumo sacerdote. E aí vem o escritor aos Hebreus no capítulo 7 e diz: vejam, irmãos, que obra gloriosa, porque nós não temos um sumo sacerdote da origem, da ordem levítica e araônica, porque a ordem levítica e araônica é uma ordem pecaminosa. Nós não temos um sumo sacerdote da ordem levítica e araônica, não. Nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para o qual o próprio Abraão pagou o dízimo e do qual Abraão recebeu a bênção. Nós temos um sumo glorioso e extraordinário sacerdote. E aí o escritor aos Hebreus diz assim: o sacerdote levítico e araônico entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, porque nem o sumo sacerdote araônico e levítico, ele era suportado por Deus. Inclusive, os irmãos sabem que na cultura hebreia havia o costume de amarrar no sacerdote uns sininhos, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar dentro do Santo dos Santos para retirar o corpo, tinha que puxar com corda. Isso está dentro da cultura, não está na Bíblia, está dentro da cultura hebreia. E aí então o escritor aos Hebreus diz: mas nós não temos um sumo sacerdote segundo a linhagem de Levi e segundo a linhagem de Arão, não. Nós temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que nos abriu pelo seu sangue um novo, glorioso e vivo caminho. E agora o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e todos nós podemos adentrar no Santo dos Santos e levantar o rosto, levantar as mãos e dizer: glórias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Sharaman Naramakan Naramahai.
Aleluias, aleluias. Fala para o seu irmão: entrar no Santo dos Santos era um privilégio só para o sumo sacerdote. Diga: agora não. Diga com ênfase, diga: se alegre, porque o véu do templo foi rasgado. É um privilégio de todos nós, de todos nós. Aleluias. Não há branco, não há negro, não há gordo, não há magro, não há inteligente ou indouto. Todos com ousadia podem entrar diante do Santo dos Santos. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a face, levante a voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor. Estou sentindo a presença maravilhosa de Jesus, o Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Você pode glorificar, você pode glorificar. Aleluias, aleluias, aleluias. Amanaracandaramahai. Aleluias. Pode ser que Paulo, quando diz que Deus deu um nome a Jesus, pode ser que ele esteja falando também sobre o fato de que Deus separou o nome de Jesus, para que única e exclusivamente pelo seu nome possamos alcançar a obra gloriosa da salvação. O apóstolo, aliás, Lucas, o médico amado, escrevendo Atos, no capítulo 4, versículo 12, falando do apóstolo São Pedro, num discurso de Pedro, Pedro diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome que Deus deu, o nome de Jesus. Você não pode produzir salvação para si mesmo, você não pode produzir perdão para os seus próprios pecados, mas Deus deu alguém, que por meio desse alguém, única e exclusivamente, você pode alcançar a salvação. Jesus não é o autor da salvação apenas no sentido dele morrer na cruz. Ele é o autor da salvação no sentido de que a salvação decorre dele. Ou seja, você não poderá fazer mais nada, você não poderá deixar de fazer nada para você obter a salvação. Você não obtém a salvação pelo que você faz ou deixa de fazer. Você obtém a salvação porque Deus colocou em Jesus a oportunidade de salvar e de salvação para toda a humanidade. Por isso, se você quiser alcançar a salvação, receber a salvação, você deve amar, crer e viver com base no nome, no ministério e na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por fim, talvez Paulo esteja dizendo que Deus lhe deu um nome, porque Paulo está fazendo uma referência que diante do nome de Jesus, diante do nome glorioso de Jesus, os demônios bateriam em retirada. Eu queria que os irmãos lessem comigo Marcos 16, eu estou terminando a minha fala aqui. Marcos 16, versículo 15. Esse texto é muito bonito, porque esse texto é uma palavra de Jesus, falando como nós devemos fazer o enfrentamento do mal. Ele diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. E aí Jesus vai dar uma lista de sinais, mas antes de dar a lista de sinais, ele diz por que esses sinais acontecerão. E ele diz: em meu nome. Diga forte comigo: em meu nome. Vamos lá? Em meu nome expulsarão demônios. Aleluias. Por que é que um demônio sai? Porque você chega lá e diz assim: em nome do pastor presidente, sai. Em nome do pastor Henrique, sai. Em nome, no meu próprio nome, saia. Os demônios dão risada de você. Certo sujeito chegou para uns demônios e falou assim: olha, para um endemoniado, né? Disse assim: olha, pelo nome de Paulo e de Jesus a quem Paulo prega, eu te
expulso. Aquele indivíduo, ele apanhou, foi envergonhado, humilhado, e a Bíblia diz que os demônios rasgaram a roupa dele e soltaram ele nu. Se você chegar para um endemoniado, para os demônios que estão dentro dele, e disser assim: no meu nome, no nome do presidente da república, no nome de Dalai Lama, Siddhartha Gautama, Joseph Smith, Charles Taze Russell, Maomé, os demônios vão dar risada da sua cara. Mas se você disser assim: em nome de Jesus, eu te resisto e eu te expulso, pode ter certeza que os demônios baterão em retirada. Tem crente que tem medo, né? Esses dias eu estava falando com uma moça e ela disse assim: ai pastor, se tem uma coisa que eu tenho medo é de encontrar um endemoniado. E pior, eu tenho medo de encontrar um endemoniado e só eu ser crente no ambiente. E aí me disserem assim: ó, vai lá e expulsa o demônio. Eu entro no banheiro e tranco a porta. Não conhece o nome de Jesus. Porque não interessa se você, aleluia, está fraco ou forte, porque o poder não vem de você. Você pode dizer com autoridade para os demônios: em nome de Jesus, eu te repreendo. Em nome de Jesus, eu te expulso. Em nome de Jesus, eu te resisto. E os demônios baterão em retirada. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Aleluia. Você é batizado com o Espírito Santo. E se você não é batizado com o Espírito Santo, eu quero dizer para você: Deus quer enrolar a tua língua. Deus quer te dar variedade de línguas, dom de línguas. No sentido técnico, teológico, nós chamamos de xenolalia e glossolalia. Deus quer enrolar sua língua e te dar essa evidência do batismo com o Espírito Santo. Aí alguns racionalistas, um tanto mais céticos, dizem assim: não, isso não é para nós. Ora, Atos capítulo 2 versículo 39 diz, o apóstolo Pedro: vejam que esses homens que estão falando em línguas, eles não estão falando em línguas porque estão embriagados, não, eles estão aqui vivendo aquilo que o Senhor diz através de Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão e falarão em novas línguas. E aí Pedro diz assim: isso daqui diz respeito não só a eles, diz respeito a vós, diz respeito aos vossos filhos, e diz respeito a todos quantos o Senhor chamar. Diz respeito à igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá no Ariston. Diz respeito a você, meu irmão, diz respeito a você. Eu tinha muita vontade de ser batizado com o Espírito Santo, e aí eu fiz todo tipo de receita que me deram. Um dia o indivíduo falou assim: ó, você tem que falar glória incessantemente, aí você vai ser batizado. E eu fiquei lá: glória, 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 glória. É canseira, hein? Mas glória, 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 glória. Não fui batizado. Outro dia o indivíduo disse assim: não, você tem que repetir comigo. Aí ele queria que eu pegasse como se fosse ali uma máquina, a manivela, sabe? O motor, a manivela, dizendo assim: você vai repetindo comigo. Aí eu: tá bom, eu vou repetir. Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Eu, jovenzinho, começando a pregar, e eu sentia falta disso, né? E aí então, eu querendo muito ser batizado com o Espírito Santo, daqui a pouco o irmão: te canta labacia, eu, te canta labacia. Ele: te canta, te canta, te canta. Aí quando ele parava, eu parava também. Aí ele desistia de mim. Um dia, eu não estava com vontade de ir na vigília. Estava desanimado, nem queria mais buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu fui lá na vigília do pastor Dejair, lá em Osasco, lá no Avivamento da Fé. E eu cheguei ali, eu fui carregado pela minha irmã Madalena. Ela me levou forçado para lá. E aí eu fui, cheguei lá na vigília. O irmão levantou e disse assim: vamos orar agora por quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Ele não deu um grito, ele não trouxe uma mensagem. Ele só disse assim: em nome de Jesus, pessoas aqui serão batizadas com o Espírito Santo. E aí eu não queria ir, mas a minha irmã estava sabendo que eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, e ela me pegou pelo braço e me levou lá e dobrou o joelho comigo lá, e me obrigou a ficar lá. Eu fiquei lá meio nervoso, porque ela estava ali do meu lado, me forçando, mas eu fiquei ali. Daqui a pouco veio o irmão, desceu do púlpito, eu nem sei quem é esse irmão, colocou a mão na minha cabeça e disse assim: jovem, assim diz o Senhor para você: para de perder tempo com o mundo, porque eu tenho um ministério extraordinário na exposição da minha palavra. Eu vou abrir a tua mente, eu vou abrir a tua compreensão, você vai entender a minha palavra e vai passar a ensinar a minha palavra. E como prova de que eu vou exercer esse ministério através da sua vida,
receba esse dom maravilhoso. E o irmão disse: em nome de Jesus. E quando ele disse em nome de Jesus, eu senti uma efusão dentro de mim. Eu senti um entusiasmo, uma alegria. E essa alegria era incontrolável. Aleluia, essa alegria era transbordante. Eu então comecei a falar em outras línguas. É interessante essa experiência, porque eu fiquei com medo. E eu então ficava pensando na minha mente se eu estava falando em línguas mesmo. E aí eu estava falando, aí eu falei: agora eu não vou parar de falar para não acabar esse negócio. Porque pode ser que seja como aquela máquina manivela que o irmão queria instalar lá e não deu certo. Mas aí eu voltei para o meu banco falando em línguas. Falei em línguas a noite toda. Eu ia pregar em Indaiatuba no dia seguinte, e eu fui no ônibus falando em línguas. E eu não aguentava ouvir nada de Deus. Se alguém falasse assim, a paz do Senhor, pronto, já desencadeava. E aí quando eu desci do ônibus lá em Indaiatuba com a minha irmã, eu desci do ônibus, e aí a gente chegou na casa do pastor. O pastor um pouco assim, sanguíneo, igual eu, assim, expansivo, né? Já de longe, já disse: pai do Senhor! Aí quando ele falou aquele pai do Senhor, eu parecia um maluco. Eu já coloquei a mão na boca assim. E aí a minha irmã já falou para ele, falou: o pastor foi queimado essa noite. Aí o pastor lá falou assim: aqui já tem um quartinho aqui, um quartinho dos queimados. Já entra aí, já fica orando. Eu cheguei lá, era umas 11 horas da manhã em Indaiatuba. Fiquei falando em línguas estranhas até 7 horas. Fui pregar, falei culto todo, nem preguei nada. Aí eu fui trabalhar na segunda-feira. E lá na fábrica eu usava uma máscara, que eu trabalhava com produtos alimentícios, tinha que usar uma máscara. E eu de tempo em tempo ficava falando em línguas dentro da máscara. Mas quando o negócio pegava mesmo, eu largava a produção, ia lá pro banheiro, dobrava o joelho e falava em línguas. Eu falei em línguas uns 30 dias direto. Aleluias! E tudo isso por quê? Tudo isso por quê? Pelo nome poderoso, maravilhoso e glorioso de Jesus. Levanta a mão, por gentileza. Levanta a face, levanta a voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. O nome de Jesus está em nosso meio. Aleluias, glórias ao nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Em meu nome, aleluias. Pegarão em serpentes, e se você beber alguma coisa mortífera, se alguém fizer algum mal para você, se alguém te der veneno, se alguém querendo te perseguir, armar uma arapuca para você, uma armadilha para você, e você cair nessa armadilha, em meu nome, você será salvo dos seus adversários, em meu nome. Em meu nome. Se você tiver uma enfermidade, de repente é uma doença crônica que já se arrasta há anos, de repente é uma doença aguda que apareceu recentemente. Se você tiver alguma enfermidade, Jesus diz: no meu nome, você vai colocar a mão sobre o enfermo e você vai ministrar a cura. E no meu nome essa enfermidade vai bater em retirada e a cura vai se estabelecer. Foi Deus que deu esse nome. Aleluia. É no nome de Jesus, irmãos, que somos salvos, somos perdoados, reconciliados, renovados. É no nome de Jesus que falamos em línguas. É o nome de Jesus que a maldade dos nossos adversários, essa maldade é neutralizada no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós temos as nossas enfermidades curadas. Há uma cura de Deus para você esta noite. Eu não sei quais são as suas enfermidades, eu não sei quais são as suas patologias, mas há uma cura de Deus esta noite. A cura de Deus para a tua mente,
Aleluia, a cura de Deus para a tua mente, a cura de Deus para as tuas emoções, mas a cura de Deus também para o teu corpo. Há uma cura de Deus esta noite, no nome de Jesus. E aí Paulo vai dizer: Deus lhe deu um nome. Mas Paulo diz: não é só importante sabermos que Deus deu um nome, é importante saber que esse nome está acima de todos os nomes. Maior do que Miguel, que está no céu, é maior do que Gabriel, é maior do que os serafins, é maior do que Satanás e todos os seus demônios que estão nas regiões celestiais. É um nome maior do que os reinos, os governos da terra. Aleluia! É um nome que está acima de todos os nomes, diante do qual se prostram todos os joelhos caem por terra e se prostram diante do nome de Jesus e adoram o nome de Jesus. Eu quero saber esta noite aqui se há alguém que ainda não é evangélico em nosso meio. Dê um sinal com a sua mão. Você que ainda não pertence a uma igreja, ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você foi convidado por um amigo, por um parente, está aqui esta noite. Deixa eu conhecer você. Tem alguém? Não fica constrangido de falar, de se expor, não. Fica constrangido, dá um sinal com a sua mão. Nós queremos conhecer você. Tem? Não tem? Amém. Agora eu quero saber aqui se há porventura em nosso meio alguém que recebeu Jesus e que amou esse nome maravilhoso, mas que por causa das lutas e das dificuldades acabou saindo do caminho, e hoje, depois de ouvir tudo que Deus falou aqui, quer voltar ao Senhor e dizer: eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero confessar esse nome, eu quero amar esse nome, viver por esse nome. Tem alguém que quer voltar para Jesus esta noite? Dá um sinal com a sua mão. Nós queremos te conhecer. Aleluia. O Senhor está de braços abertos esperando você, e Ele vai te receber e transformar a sua história e dar uma oportunidade gloriosa. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Nós queremos conhecer você. Não tem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você que está aqui esta noite e que deseja uma intervenção maravilhosa do nome poderoso de Jesus na tua vida, em alguma situação ainda esse ano de 2019. Eu sei que o ano de 2019 está se findando, sei que falta pouco tempo, poucos dias, daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é Ano Novo, daqui a pouco é 2020, mas o Senhor me toca para dizer que ainda esse ano de 2019, Deus reserva algo glorioso para algumas pessoas aqui. Você ainda será surpreendido por Deus esse ano de 2019. Se você precisa dessa intervenção do Senhor, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você, vem aqui à frente em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vêm, diz que quando no ano 68 Nero condenou Paulo, porque Paulo fez um apelo a Roma, e aí ele foi submetido ao julgamento do imperador, e o imperador de Roma naquele período era Nero. E Nero, os irmãos sabem que era um dos piores, ou foi um dos piores imperadores que Roma teve, porque Nero perseguiu os cristãos. Quando ele colocou fogo em Roma, colocando culpa nos cristãos, os cristãos passaram por uma perseguição terrível. Nero, por exemplo, que inaugurou o Coliseu de Roma. Então Nero era terrível, e Nero condenou Paulo, condenou à morte por decapitação. E aí Paulo foi retirado da prisão e foi levado até o lugar do seu martírio. E então o carrasco colocou a cabeça de Paulo sobre o tronco, e conta a tradição cristã. Aí tem vários livros que citam isso. Depois, se você quiser, eu te dou os nomes, mas eu vou citar um deles: o livro dos Mártires, do John Foxe. Foi escrito em 1523. Esse livro conta essa história.
cabeça de Paulo foi colocada no tronco e colocaram ali um carrasco, e o carrasco, antes de trazer o machado, a cabeça de Paulo, o carrasco desceu até onde Paulo estava e disse assim: rapaz, abandona esse Jesus, está tudo certo, rapaz. Você vai morrer por um nome, você não sabe nem que nome é esse. E aí Paulo disse: eu não posso fazer isso. Foi esse nome que me salvou, foi esse nome que deu sentido à minha vida. Eu passei a vida toda pregando esse nome, e eu amo esse nome glorioso. E aí John Foxe conta que o carrasco então disse: tudo bem, levantou o machado e cortou a cabeça de Paulo. E você sabe muito bem que o corpo da gente recebe as determinações por meio de sensores, por meio de terminações nervosas que há no cérebro. E o cérebro envia comandos, e esses comandos são realizados mesmo depois da decapitação. Eu me lembro que quando eu ia comprar galinha na avícola, você cortava a cabeça da galinha e ainda as patinhas da galinha ficavam mexendo lá. O que é aquilo? São espasmos, são terminações nervosas tardias que estão correspondendo a comandos cerebrais. A cabeça já não está mais no lugar, mas o comando cerebral já foi dado. É por isso que é possível uma pessoa sem cabeça ainda andar por alguns passos, ela ainda fazer algumas coisas. Por quê? Porque foram comandos dados e o corpo obedece. E aí então a cabeça de Paulo foi cortada. E o John Foxe explica que quando a cabeça de Paulo rolava, podia se ler nos seus lábios. Não podia mais ouvir a sua voz, mas podia ler nos seus lábios a palavra e o nome glorioso. E ele dizia: Jesus, Jesus e Jesus. Quantos amam o nome de Jesus aqui? Levante a mão. Aleluia. Na vida e na morte, nós queremos confessar e dizer o nome: Jesus, Jesus e Jesus. Nós pregamos a tua palavra aqui esta noite, Pai, e a tua palavra é viva e ela